Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre ele futuro imperfeito dele indicativo. Então vamos lá, né pessoal? Quando a gente fala de futuro imperfeito, né? A gente está falando de quê? De um tempo verbal, né? Isso porque como nós bem sabemos, né? Existe ele tempo presente, pretérito e futuro, né? Aqui a gente vai tratar sobre ele futuro imperfeito dele indicativo. E quando a gente fala dele indicativo, a gente está falando de quê? De um modo verbal, porque como nós bem sabemos, né, em se tratando de modos verbais, são três, né? Os modos dos verbos são ele indicativo, né? Aquele modo verbal que sempre indica uma certeza, né, dos acontecimentos, ele modo subjuntivo que indica uma dúvida e ele modo imperativo que indica uma ordem, né? Isso serve para dar conselho, para pedir favores, né? Isso. Então, mas aqui a gente vai falar dele modo indicativo no seu tempo futuro imperfeito, beleza? Então vamos para o conceito. O que é ele futuro imperfeito dele indicativo? É um tempo verbal que expressa um hecho que vai ocorrer no futuro, ou seja, é um tempo verbal que expressa, né, um fato, ou seja, um determinado acontecimento, né, que vai ocorrer aonde? No futuro, certo? Por exemplo, Ignacio visitará seus abuelos amanhã, ou seja, Ignacio, né, visitará seus avós amanhã. Então nós temos aqui ele verbo visitar, nele futuro imperfeito dele indicativo, né? Está nesse tempo verbal e nesse modo justamente porque está indicando uma ação que ainda vai acontecer no futuro, ou seja, amanhã. E sempre quando a gente tem um verbo, né, expressando alguma ação que vai acontecer no futuro, este verbo vai estar no futuro imperfeito dele indicativo, certo? Observe que esse verbo visitar, né, da forma como ele está conjugado aqui, ele está fazendo referência a quem? A Ignacio, ou seja, ele, então aqui é terceira persona dele singular. Esse tempo verbal futuro imperfeito dele indicativo, em tese, ele é muito simples, certo, pessoal? Conforme a gente pode perceber a sua formação. Basta añadir suas terminações ao infinitivo en el caso de los verbos regulares. Então, para formar ele futuro imperfeito dele indicativo, basta añadir, ou seja, acrescentar, né, suas terminações, ou seja, que são as suas desinências, ao verbo que está no infinitivo, né? Isso funciona para os casos, né, de los verbos regulares, né? Em se tratando de verbos regulares, para mim transformar ele no futuro imperfeito dele indicativo, só basta eu acrescentar, né, as desinências características desse tempo verbal futuro imperfeito, certo? Vamos conhecer. Então aqui nós temos outros verbos conjugados nele futuro imperfeito, né, dele indicativo. Aqui são verbos regulares, beleza? Nós temos aqui ele verbo trabalhar, primeira conjugação por terminar em AR. E aqui nós temos ele verbo beber, de segunda conjugação por terminar em ER. E bibir, né, ele verbo bibir, de terceira conjugação, né, por terminar em IR. Então, pessoal, seguindo essa regra aqui, olha só como é muito simples, né, conjugar um verbo nele futuro imperfeito dele indicativo. Só basta pegar o verbo no infinitivo, certo? E acrescentar a desinência característica para esse tempo verbal, que é e, certo? Na segunda pessoa, verbo no infinitivo, mas a desinência as, não é isso? Trabalhar, aí a fica trabalhará e assim por diante, certo? Então vai ficar como? Eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará, nós outros trabalharemos, vosotros trabalhareis e eles vocês trabalharão. Observe que em todas as formas tem o verbo no infinitivo mais as desinências, certo? Então é muito simples, né, a sua conjugação, beleza? Então vamos para o verbo beber. O mesmo caso, ó, o verbo no infinitivo mais a desinência. Fica como? Eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós outros beberemos, vós outros bebereis e eles beberão. Beber é a mesma forma. Pega o verbo no infinitivo e faz o que? Acrescenta, né? Añade suas terminações. Fica como? Eu beberei, tu beberás, ele beberás, nós outros beberemos, vós outros bebereis e eles beberão.
Então vocês devem ter percebido que as mesmas desinências, né, são utilizadas para os verbos de primeira conjugação, de segunda e de terceira conjugação. As desinências é tudo uma só, certo, pessoal? Então é muito simples, né, conjugar, né, os verbos no futuro imperfeito dele indicativo. Agora a gente vai conhecer as conjugações dos verbos irregulares no futuro imperfeito dele indicativo. Nós temos aquele verbo tenere, salire e podere, certo? São considerados verbos irregulares porque sofrem modificação no seu radical. Exemplo, ele verbo tenere, olha só o seu radical. Mas para fins de conjugação em ele futuro imperfeito, a gente tem que mudar esse radical para tendre, certo? E esses verbos eles são irregulares porque não existe uma regra para a gente fazer esse procedimento, para se fazer esse ajuste, certo? Não tem regra para isso. Então, por essa razão, eles são considerados verbos irregulares. Agora, depois que a gente encontra qual é o seu radical, né, fica fácil, é somente acrescentar essas mesmas desinências, né, ao seu radical. Aí fica como eu tendrei, tu tendrás, ele tendrá, nós outros tendremos, os outros tendreis e eles tendrão, certo? Aqui no verbo salir, olha só, o seu radical é sal, mas para fins de conjugação, né, no futuro imperfeito, eu tenho que alterar esse radical para saldre. Aí depois aqui encontro esse radical, aí é somente acrescentar as mesmas desinências dos verbos regulares. Fica como eu saladrei, tu saladrás, ele saladrá, nós outros saladremos, vosotros os saladreis e eles os tedes saladrão. Certo, pessoal? Aqui também o verbo poder, né? Isso, o seu radical é P-O-D, né? Isso, mas para fins de conjugação é P-O-D-R, beleza? Aí depois de encontrado esse radical, né, que não existe uma regra para se chegar até aqui, é por isso que eles são caracterizados como verbos irregulares. Aí é muito simples, é só acrescentar as desinências que são as mesmas, né, para todos os verbos. Fica como eu poderei, tu podrás, ele poderá, nós outros podremos, vós outros podreis e eles poderão. Então, pessoal, vamos lá, dando continuidade. Os verbos em ele futuro podem expressar, ou seja, os verbos, quando estão no futuro imperfeito dele indicativo, pode expressar o que? Ações futuras, né? Algumas ações que vai acontecer no futuro, por exemplo, ele próximo mês já não viveremos mais neste pueblo, ou seja, uma ação, né, que vai ser praticada, ou seja, ainda no próximo mês. Então é uma ação futura, portanto viveremos está nele futuro imperfeito dele indicativo, né? Viveremos faz referência aí, né, pessoal, a primeira persona do plural, que é nós outros. Nós temos aqui, pode indicar também probabilidade, né, isso. A esta hora de haber ligado a um acordo, nós temos aqui o verbo habrá, ou seja, o verbo haver, né, isso, pessoal, e ele está em futuro imperfeito porque está indicando algo, né, uma probabilidade que poderá ter, que vai acontecer no futuro, né, isso, a esta hora já habrá ligado a um acordo, mas não sabe, né, pessoal, que já chegou a um determinado acordo, é somente uma probabilidade, certo? Uma possibilidade, pode expressar também uma dúvida, ou seja, uma dúvida ou incertidumbre, uma incerteza, né? Isso, por exemplo, estarão loucos, ou seja, vocês estão loucos. Então, se está perguntando é porque está com dúvida, né, pessoal? Então, pode expressar também uma dúvida. Valeu, pessoal!